Olá! Vamos de mais um resumo aí? Olha, esse livro é um livro super fininho e super interessante. Confesso que eu já li tem um tempinho, estava relendo alguns pedaços, né? Porque enquanto eu leio o livro, eu faço muitas marcações. Então é muito fácil voltar nos pontos mais importantes. E aí quando eu estava relendo, nossa, que vontade de ler de novo. Vai estar na minha lista que eu vou reler esse livro. Mas eu vou contar um pouquinho para vocês sobre esse livro, né? Salomão, o homem mais rico que já existiu. Então, super legal falar sobre a história de Salomão primeiro, né? Porque princípios nunca ficam antigos. Então, todas as vezes que a gente vai basear nossa vida, é super importante que a gente leia e estude sobre princípios. Porque passam os anos, mas os princípios não se alteram. Então, Salomão, né, nasceu por volta de 974 a.C. e foi coroado rei de Israel com apenas 12 anos de idade. Segundo lá o Antigo Testamento, Deus apareceu para ele e ofereceu-lhe dar-lhe o que quisesse, mas o jovem pediu apenas sabedoria para governar seu povo. Então, ou seja, né? Então, quando a gente fala de Salomão, já isso mostra, né? Imagina, né? Deus aparecer na sua frente agora e falar para você o que você quer e você pedir sabedoria. Já mostra, né, o quão legal é a gente se interessar e ler um pouquinho sobre a história de Salomão, né, que foi um dos homens mais ricos que já existiu, mesmo se comparando hoje às fortunas que a gente vê por aí. Algumas pessoas sei que é super difícil, né, de repente a gente conseguir comparar, né, mas mostra que ele ainda seria o homem mais rico que existiu dentre tudo que ele conquistou. Vamos para os princípios? Eu marquei algumas coisinhas aqui que eu achei super interessante, né, da gente estar relendo. Então, uma das coisas, né, que Salomão fala como princípio e que eu acho super importante é a habilidade da diligência. E quando a gente fala de diligência, é diferente, né? Porque o que é você ser diligente, né? É você ter o esforço de investir seus dias, horas e minutos em algo que recompensará com um produto puro de tempo e esforço investido. Então, o que eu entendo, né, por diligência, nas minhas palavras? É quando a gente faz alguma coisa, né, que a gente se dedica a alguma coisa que a gente gosta, que a gente tem prazer de fazer. Isso é diligência para mim. Outra denominação aqui que eu marquei aqui sobre diligência, segundo Salomão, é uma habilidade adquirida que combina persistência criativa, esforço inteligente, planejado e executado de forma honesta e sem atrasos, com competência e eficácia, de modo a alcançar um resultado puro e dentro do mais alto nível de excelência. Então, todas as vezes que a gente é diligente, é quando a gente bota um esforço, né, em alguma coisa que a gente realmente reconhece como sendo bom, né? Como tendo valor pra gente. Então, ser diligente tem muito a ver com os nossos valores, com o que a gente gosta, né? E aí, pra mim, uma combinação perfeita de alguma coisa que vai dar certo. Quando você coloca o seu esforço em algo que você acredita, em que você gosta. Na minha opinião, não tem chance disso dar errado. E aí ele começa a falar também, olha que coisa interessante, né? Um tema tão atual que já Salomão já falava antigamente, que é sobre visão. O que é uma visão, né? Então a gente tem os conceitos mais empresariais, mas visão é a gente conseguir olhar o que a gente quer e aonde a gente quer chegar. Olhei lá, saí um pouco do presente, entendi onde eu quero chegar, volto para o presente e percorro esse caminho. Para ele, o que é ter visão? É um objetivo preciso, definido claramente com um plano e um esquema detalhado que servirão para você realmente alcançá-lo. Adquirir uma visão clara e precisa pode trazer vida nova aos seus sonhos mais íntimos. E é super legal a gente falar sobre visão, né? Quando a gente está começando um novo ano, porque é muito importante a gente sonhar, é a gente pensar o que a gente quer, porque quando a gente está iniciando um novo ano, a gente faz muitas metas, a gente coloca várias coisas no papel.
Mas visão não é sobre isso. Visão é a gente pensar o que a gente quer. Sabe quando a gente visualiza mesmo? Eu consigo me ver naquele lugar aqui. Ponto. Agora eu vou planejar os passos para eu chegar lá. Isso é visão. E aí, né, o que eu achei super legal é os segredos de Salomão para uma boa comunicação, né? Quem não quer saber esses segredos? Fale de uma maneira que faça os outros quererem ouvi-lo. Então, sabe, quando você quer que a outra pessoa entenda com clareza e aceite algo que você diz, precisa comunicá-lo de maneira que o torne palatável, sabe, prazeroso de aceitar, sem dureza, sem ser rude, né? Então, quando a gente quer se comunicar, é super importante a gente se fazer ouvir. 2, aprenda a se tornar persuasivo. E quando a gente fala de persuasão, tem muitas pessoas que olham para um lado negativo, que olham para um lado como se a gente quisesse estar sempre influenciando as pessoas para fazer algo do que a gente quer. Mas isso não é ruim. Então, usar do nosso poder de persuasão é fazer com que as pessoas sonhem os mesmos sonhos que a gente, que percorram o mesmo caminho que a gente. E para isso a gente precisa encantar. Então, o que Salomão diz sobre como se tornar persuasivo? Aprenda quando falar e quando calar. Persuasão é bem diferente de manipulação. A manipulação usa todos os artifícios possíveis, inclusive a mentira, para convencer outra pessoa a fazer algo que interesse ao manipulador. Já, por outro lado, persuasão permite que você apresente o seu ponto de vista de forma clara e convincente, de modo a motivar uma outra pessoa a fazer o que você acha melhor para ela ou para um bem comum. 3. Ouça antes de falar. 4. Fale devagar e esteja atento às suas palavras, sabe? Tá presente ali durante a comunicação. 5. Nunca diminua o próximo. Em vez disso, eleve sempre a moral do outro. Gente, às vezes a gente tem um olhar para o outro só para defeitos, mas mesmo as piores pessoas, elas têm qualidades. Então aprenda a exaltar o que as pessoas têm de bom. Então quando você olha para alguém e você não encontra nada de bom nela, o problema está em você, não no outro. 6. Pare enquanto está ganhando. Olha que bom conselho de Salomão. Mesmo um tolo é considerado um sábio se mantiver a boca fechada, e aquele que é capaz de defender um argumento forte com poucas palavras é admirado pelos que o cercam. Compartilhe uma sabedoria verdadeira. Sempre diga a verdade, por mais difícil que isso seja. Então, Salomão, né, se entende que imagina, né, palavras que foram escritas por Salomão há tantos anos atrás e que como princípios nos norteiam até hoje. E eu vou finalizar o resumo desse livro, né, que eu quero convidar muito vocês a ler, é que uma palavra de Salomão sobre, né, os psicólogos dizem que as duas maiores motivações da vida são o desejo de ganhar e o medo de perder. Então, finalizo o resumo desse livro com essa frase: o que nos motiva é o desejo de ganhar e o medo de perder. Então, reflita sobre isso e fica a dica desse livro.